Fala galera, beleza? Professor Antônio Nogueira na área. Hoje vamos falar sobre vozes verbais. Vamos nessa? Então, como vocês sabem, nós falamos várias frases verbais que são as nossas orações. Ao expressar as orações, nós também estamos emitindo alguma voz verbal. Vamos entender um pouco sobre elas. Nós temos voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Dentro da voz reflexiva, temos também a voz reflexiva recíproca. Vamos entender cada uma delas. Voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo. Do tipo, Pedro comprou uma bicicleta. Quem fez a ação? Pedro. Logo, nós temos voz ativa. A voz passiva já é quando o sujeito recebe uma ação. A bicicleta foi comprada por Pedro. A voz reflexiva é aquela em que o sujeito faz e também recebe a ação ao mesmo tempo. Juliana se cortou com a faca. Sendo assim, Juliana utilizou a faca, fez a ação de cortar, mas ela cortou a si mesma. Logo, é uma voz reflexiva. Há um reflexo da ação sobre aquele que faz a ação. E nós temos aí a característica do pronome ser, que nesse caso é considerado um pronome reflexivo. Agora vamos verificar um pouco sobre a estrutura de uma voz verbal, que tem muito a ver, principalmente, com a voz passiva. A voz passiva ela precisa ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Pedro comprou uma bicicleta, aquele exemplo anterior. Nós podemos transportar essa frase que está na voz ativa para a voz passiva. A bicicleta foi comprada por Pedro. Nós só conseguimos transpor essa frase porque o verbo, nesse caso, é transitivo direto. Não sendo transitivo direto, ou direto e indireto, não conseguimos transpor a frase para a voz passiva. A outra questão é a estrutura da voz passiva. A voz passiva ela é formada de duas formas. Primeiro, ela pode ser passiva sintética ou passiva analítica. Na língua portuguesa, aquilo que é sintético tem a ver com alguma palavra ou alguma expressão que é menor do que a outra. A analítica, então, seria maior do que a expressão sintética, obviamente. A voz passiva analítica, ela possui uma característica, que é verbo ser ou estar, mais o verbo no particípio passado, que são aqueles verbos terminados em DO ou DA, quando eles forem regulares. Nesse caso aí, é um exemplo clássico de voz passiva analítica. A bicicleta foi, verbo ser, comprada, verbo comprar no particípio passado. O verbo está terminado em DA. É a estrutura da voz passiva analítica. Verbo ser mais verbo no particípio passado. E a voz passiva sintética, professor? A voz passiva sintética vai ser o verbo transitivo direto flexionado normalmente na pessoa e número necessários. Por exemplo, comprou-se a bicicleta. Nós temos então o verbo transitivo direto, mais o ser. Esse ser aí vai ser considerado uma partícula apassivadora ou pronome apassivador. Por quê? Porque está na voz passiva. Comprou-se a bicicleta. Ou, no caso do exemplo, comprou-se uma bicicleta. Então, temos aí as duas estruturas de voz passiva sintética e voz passiva analítica. Agora, vamos falar um pouco sobre a transposição de voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Na transposição de voz ativa para a voz passiva, aquele que faz a ação, o sujeito, na voz ativa, ele passa a fazer a ação na voz passiva, só que ele não é mais o sujeito lá, ele vira agente da passiva. E o objeto direto da voz ativa
ele passa a ser sujeito na voz passiva, mas é chamado sujeito paciente. Por quê? Porque ele recebe a ação verbal. Logo, Pedro comprou uma bicicleta, Pedro, sujeito, comprou, verbo transitivo direto, uma bicicleta, objeto direto. Na voz passiva analítica, uma bicicleta vira sujeito paciente, o verbo passa a ser foi comprada, que é justamente estrutura de voz passiva analítica, e Pedro, que era sujeito da voz ativa, passa a ser agente da passiva na voz passiva analítica. Agora, a voz reflexiva recíproca. Para ocorrer a voz reflexiva recíproca, deve haver dois elementos fazendo a ação mutuamente um com o outro. Por exemplo, aquelas irmãs se abraçaram na despedida. Você tem mais de uma pessoa que fez a mesma ação uma com a outra. Sendo assim, houve um reflexo da ação de se abraçar e, ao mesmo tempo, houve uma reciprocidade nessa ação. As duas receberam a ação mutuamente. E aí, galera, compreendeu vozes verbais? Espero que sim. Me sigam nas redes sociais. Um abração!